Oi, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os nossos medos. Semana passada eu fui na missa e no momento da homilia, o padre trouxe três medos muito comuns e que fazem muito sentido, que são o medo do fracasso, o medo da morte e o medo da sobrevivência. E é sobre eles que nós vamos falar hoje. A liturgia da palavra trazia o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 26 ao 33. Eu vou ler um pequeno trechinho, mais precisamente o versículo 28, que é um dos mais importantes para a nossa reflexão. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer parecer no inferno a alma e o corpo. Começando então pelo medo do fracasso. Acredito que esse é um medo muito comum nosso, porque nós temos medo das coisas não acontecerem como nós planejamos, dos nossos sonhos não serem realizados e de a gente não viver a vida que nós sonhamos, seja lá qual for a imagem que nós temos dela. Esse medo do fracasso também está muito ligado ao medo de errar. Só que a possibilidade de dar errado sempre vai existir, mas isso não deve ser uma justificativa para que nós fiquemos no comodismo e na inércia. Quando algo em nossa vida dá errado, nós costumamos nos desesperar e acabamos esquecendo que Deus já planejou tudo. Ele planejou o dia de amanhã, ele planejou a semana que vem, o mês que vem e todos os dias até o nosso último dia aqui. E se eu fracassar? Deus vai deixar de me amar? Não, jamais. O amor dele nunca vai diminuir. Ele continuará amando a mim e a você, independentemente dos seus resultados. Nós costumamos nos avaliar com base nos nossos resultados e achamos que só somos bons quando temos um resultado satisfatório. Mas Deus nos ama incondicionalmente. A verdade é que todos aqueles que nos inspiram fracassaram inúmeras vezes antes de alcançar os seus objetivos. O erro não é o oposto do acerto, muitas vezes é o caminho até ele. Afinal, como aprenderíamos se não tivéssemos errado antes, né? É a mesma coisa quando você está aprendendo a dirigir. No início é uma catástrofe, é muita informação, parece que você nunca vai aprender, erra, 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 paga várias vezes, até que você entende e pega o jeito. Tudo na vida é um processo. Um exercício interessante de se fazer quando você estiver um pouco desmotivado é olhar para essas pessoas que você admira com um olhar mais realista. Comece a pesquisar a história dessas pessoas, leia suas biografias e busque descobrir quantas vezes elas fracassaram antes de se tornarem essas referências que são hoje. O segundo medo é o medo da morte. A maioria de nós teme a morte não só porque ela representa uma despedida daquilo que nós já conhecemos, quanto pela incerteza do que há depois dela. Mas aqui eu me refiro à morte em vida, mais especificamente à morte do espírito. Frei Gilson, em uma de suas belas reflexões, diz que hoje em dia nós dedicamos muito tempo ao fortalecimento do nosso corpo, mas raramente dedicamos tanto cuidado à nossa alma. Afinal, o que é capaz de matar a alma e não o corpo? Tudo aquilo que nos leva a negar Cristo como nosso Senhor e Salvador. O pecado, a ira, o rancor, a inveja, em suma, tudo aquilo que fere a humanidade e nos impede de viver uma vida que agrade a Cristo. Você já assistiu o filme Deus Não Está Morto? Se não, eu recomendo fortemente que assista. Há uma cena do filme que representa muito bem como o inimigo pode tentar alcançar e ferir a nossa alma. Acredito que uma grande questão da humanidade é tentar entender por que pessoas ruins, pessoas que fazem o mal, parecem que vivem uma vida perfeita, uma vida sem problemas, enquanto que pessoas boas, pessoas que fazem o bem, parece que sofrem muito mais. A resposta que a cena traz é mais ou menos assim. Às vezes o diabo deixa as pessoas viverem a vida sem problemas porque não quer que recorram a Deus. O seu pecado é como uma cela. A porta está aberta, mas é confortável ali dentro. Não há necessidade de sair. Até que um dia o tempo se esgota e a porta da cela se tranca. Então, já é muito tarde. Muitas vezes é assim que o inimigo age em nossa vida, permitindo que tudo saia conforme o planejado, usando tudo aquilo que desejamos. É claro, alimentando nosso ego. Ele faz isso porque ele não quer que recorramos a Deus. Ele quer enfraquecer a nossa fé. Tanto é que muitas pessoas descobrem a fé, de fato, quando estão passando por alguma dificuldade. Deus se faz presente nos detalhes,
Ele cuida de nós todos os dias, do início ao fim. Muitas vezes ele nos deixa passar por estradas tortuosas porque ele quer que nós percebamos como somos dependentes dele. Ele está o tempo todo testando o nosso coração para nos preparar para a eternidade ao seu lado. É essencial pedir discernimento ao Espírito Santo para reconhecer as situações da vida e se elas vêm ou não dos céus. Por isso, fortaleça o seu espírito. E por fim, o medo da sobrevivência. Acredito que boa parte da humanidade compartilha de um mesmo medo: viver uma vida medíocre e sem significado. Viver uma vida vazia e sem propósito é algo que naturalmente nos assusta, porque nós estamos aqui nessa existência para viver ao máximo o nosso potencial. Estamos sobrevivendo quando dizemos sim às exigências do mundo, ao invés de primeiro olhar para dentro e perceber o que de fato nós queremos. Mas afinal, o que é uma vida com significado? O que faz uma existência ir além da sobrevivência? Para mim, uma vida bem vivida se revela nos detalhes e nas pequenas escolhas feitas todos os dias, na disposição de fazer o bem, no ser gentil, no esforço sincero de deixar o mundo e as pessoas ao nosso redor um pouco melhores do que quando as encontramos. No fim das contas, não seremos lembrados pelos bens que acumulamos, mas sim pelo impacto que causamos na vida de quem cruzou o nosso caminho e pela pessoa que escolhemos nos tornar. Nem mesmo seus dons são por acaso. Deus os escolheu a dedo para que você use para servir as pessoas. Deus nos testa o tempo todo porque Ele quer conhecer mais profundamente o nosso coração. Tudo aqui é um treinamento para a eternidade. Não seja como o servo que escondeu o talento que recebeu do Senhor. Seja como o servo prudente que os multiplicou. Era isso que eu queria trazer aqui para você hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Também se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.